Olá, meu nome é Laura Terezan, eu sou aluna do terceiro ano de Ciências Biológicas da UEL e vou apresentar o trabalho Diversidade de Aves na porção sudoeste da Mata Atlântica, que foi orientado pelo professor Luiz dos Anjos. Então, uma breve introdução sobre o assunto. A Mata Atlântica, que sofre com acelerada perda de habitat e com a ameaça das mudanças climáticas, pode ser dividida em 15 ecorregiões, por conta da diferença no ambiente e no tipo de vegetação ao longo de sua extensão. A Floresta Atlântica do Alto Paraná é a maior dessas 15 ecorregiões, e nessa região a chuva não é uniformemente distribuída ao longo do ano. Alguns estudos já foram feitos sobre comunidades de aves nessa área, e estima-se que existam 500 espécies, mas nenhum levantamento foi feito sobre a avifauna de toda a ecorregião. Sendo assim, os objetivos desse estudo foram analisar a diversidade de espécies de aves na Floresta Atlântica do Alto Paraná e determinar a influência da sazonalidade da precipitação na composição de espécies de aves nessa ecorregião. Bom, esse mapa mostra em verde a área da ecorregião e com contorno pontilhado está destacada a área de estudo desse trabalho. Como é possível perceber, essa ecorregião ocupa partes do Brasil, Paraguai e Argentina. Para explicar um pouco melhor sobre a sazonalidade da precipitação, aqui estão dois climogramas de duas cidades, Santa Rosa, que se localiza no extremo sul da área de estudo, e Itumbiara, que se localiza no extremo norte. E é possível perceber, então, que no sul as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, enquanto no norte as chuvas são concentradas nos meses de verão, havendo aproximadamente 4 meses de seca. Nesse estudo foram utilizadas duas formas de quantificar a sazonalidade da precipitação, pelo número de meses de seca e pelo coeficiente de variação da precipitação, que é calculado pela razão entre o desvio padrão e a média da precipitação nos 12 meses do ano. Os dados climáticos foram obtidos no WorldClim e os de ocorrência de espécies de aves foram obtidos na plataforma GBIF, provenientes dos bancos de dados eBird e Xenocanto. A seguir, foi feita uma revisão dos dados obtidos, em que os registros foram filtrados ao nível de espécie, registros com identificação duvidosa foram eliminados e a nomenclatura das espécies foi atualizada de acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Então, a área de estudo foi dividida em 154 quadrículas, que continham pelo menos um registro de espécie de ave, e para comparar a composição de espécies entre as quadrículas foi utilizado o NMDS como medida de distância de Bray-Curtis, mas essa análise só foi realizada entre as 118 quadrículas com mais de 50 registros para evitar o viés causado pela deficiência amostral. Por fim, a função MVFit do pacote Vegan foi utilizada para testar se a sazonalidade da precipitação está relacionada à composição de espécies da Floresta Atlântica do Alto Paraná. Foram registradas 722 espécies de aves, e as quadrículas com maior riqueza de espécies estão, em sua maioria, concentradas na região sul da área de estudo. Foi encontrada uma relação significativa entre a diferença na composição de espécies e a sazonalidade da precipitação, tanto para o número de meses de seca como para o coeficiente de variação da precipitação. Esse mapa mostra como as quadrículas com maior riqueza de espécie, que são essas em tons mais escuros, estão concentradas na porção sul da área de estudo. Aqui os resultados da comparação da composição de espécies de aves entre as quadrículas por NMDS. Na primeira figura com o coeficiente de variação da precipitação e na segunda com o número de meses de seca. Cada ponto representa uma quadrícula e as cores indicam classes de acordo com a sazonalidade da precipitação. Bom, é possível concluir que a sazonalidade da precipitação está significativamente relacionada às diferenças encontradas na composição de espécies de aves, e uma possível explicação para essa relação é que a sazonalidade da precipitação provoca sazonalidade na disponibilidade de recursos, principalmente para aves que se alimentam de frutos, insetos e néctar. Dessa forma, influenciando na composição de espécies de acordo com os hábitos alimentares. Por fim, é importante destacar que, devido às mudanças climáticas, é possível que essa região sofra um aumento na sazonalidade da precipitação, que pode provocar um impacto na biodiversidade de aves. Dessa forma, investigar respostas da biota à sazonalidade da precipitação é uma ferramenta útil para sua conservação. Aqui está a bibliografia que foi utilizada para elaborar essa apresentação. Eu gostaria de agradecer especialmente ao CNPq pela bolsa de iniciação científica e a todos vocês por assistirem. Muito obrigada.